pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Boa Semente. Eu sou a Poliana Feitosa E eu sou o Rômulo Dias. e estamos aqui. Ih, travei. Já comecei travando. E estamos aqui mais uma semana para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com vocês através da revista Conectar Mais, que, estamos quase caminhando aí para o final, já estamos na lição 9, passou muito rápido e agora a gente entra numa nova etapa dessa revista que vamos falar um pouquinho sobre Ezequiel, o livro de Ezequiel, tá bom? Então, vai entrando, vai compartilhando essa live, que a gente tem muita coisa para falar no dia de hoje. Quando eu preparei a live hoje cedo, quando foi meio-dia, já tinha gente esperando, Eliane Monteiro botou meio-dia, aguardando. A paz do Senhor Jesus. Talvez tenha achado que a live seria aquele horário, Mas não, a live sempre começa às 8h30. Hoje estamos um pouquinho atrasados, mas ela começa sempre 8h30 da noite, tá? O senhor botou aqui também, Então vamos chegando para mais uma aula edificante. Cadê vocês, apoiadores? Muito obrigada aí pelo apoio, pessoal. Vamos chegando aí na live, compartilhando, curtindo, comentando, que é muito importante. Eu acho que eu cheguei a mandar o link no grupo. Deixa eu confirmar, mandei. Então, a gente vai dando uns avisos aqui enquanto a galera vai chegando, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Aproveitar que a Sossô tá aqui na live, ela comentou que ela botou nos status dela, dizendo que tava recolhendo roupas, para doação. Então, eu até mandei mensagem para ela, falei que a gente tá fazendo uma limpa no nosso guarda-roupa, Rômulo já fez aí uma limpa, vai fazer de novo, pretendo fazer aqui no meu, e com certeza a gente vai estar ajudando aí a Sossô nessa obra missionária dela, mas quero dizer para quem tá aqui na live, morar perto dela, aqui em Nova Iguaçu, se eu não me engano, aqui é onde ela mora, quiser estar aí doando roupas, entre em contato com ela tá no nosso grupo também, eu acho que é importante a gente se ajudar. E ela é uma grande apoiadora do nosso canal, e o que a gente puder fazer para se ajudar, para estar junto, a gente vai estar fazendo. Então, mas a gente não mora tão perto, Sossô, vamos ver se a gente consegue marcar um ponto de encontro e fazer essa doação de roupas, que eu acho que é muito necessário e importante, Então, é muito legal. Eduardo Lima comentou: oi, Poli, Rômulo. Olha eu aqui de novo, Macapá, Amapá, Extremo Norte. Amo esse canal. Que legal, que mensagem abençoada. É bom que as pessoas ficam meio que marcadas, Toda vez que eu ler Macapá e Amapá, eu sei que é o irmão que está aqui assistindo a gente, tá? Muito obrigado pelo apoio, por estar comentando e por estar sempre aqui com a gente. É de tempo já, Então, muito legal. E a Sossô, voltando ao assunto, a Sossô comentou aqui que ela é de Nova Iguaçu. Então, quem for de pertinho aí, depois, Sossô, comenta também a sua igreja, o Instagram, que aí as pessoas podem também fazer a doação, Acho que é muito importante mesmo. Então, essa semana, nós estamos tratando ainda a lição 9. Antes disso, nós temos aqui o agradecimento aos nossos apoiadores. Muito obrigada a cada uma pessoa que faz parte desse quadro, que já fez, não faz mais, que chegou há pouco tempo, está há muito tempo, que apoia pelo Apoia-se ou que apoia pelo Pix. Cada pessoa, independente do valor doado, tem contribuído muito para o nosso crescimento, contribuído muito para a nossa formação, para esse canal também. E muito obrigado a todos, não só os que estão aqui no quadrinho, mas os que também apoiam a gente assistindo os vídeos, compartilhando, comentando e trazendo feedbacks. É muito importante para a gente. Fotos eu não tenho essa semana, mas eu tenho aqui comentários da aula passada, do vídeo passado. Então, Poliane Caetana, e quase me achará, botou, vocês me salvando, que legal. E o Washington Fernandes botou embaixo, a paz do Senhor, sempre assisto os vídeos. Hoje estou pela live. Que legal, que legal. Ana Maria também sempre comenta, botou amém. E essa aqui embaixo, essa mensagem aqui embaixo, é uma mensagem que eu recebi no WhatsApp. Então, a pessoa mandou para mim. Infelizmente, eu não sei o nome, porque a descrição do contato dela é uma frase, Então, eu não sei quem é. Mas colocou assim, olá, bom dia, Poli, a paz do Senhor, minha linda. Venho agradecer a Deus e parabenizar vocês pelo empenho em nos ajudar com as aulas dos jovens. Então, assim, muito obrigada a cada mensagem que vocês nos mandam, seja no Instagram, seja no WhatsApp, seja aqui nos comentários, seja onde for. Servem muito para que a gente se motive a gravar cada vez mais, tá, pessoal? Muito obrigada de coração. E chegou aqui na live, evangelista Luiz Carlos, botou aqui, ô Glória, cheguei. Ele não me é estranho, eu acho que eu conheço. Comenta aí, Luiz Carlos, de onde que você é? Porque não me é estranho.
se deve gravar também pro YouTube? Comenta aí se alguém também grava pro YouTube, porque não me é estranho, não. Comenta aí, tá? Que vai ser importante pra gente saber de onde que vocês são. E, dito isso, já tem uma galera aqui na live, vamos dando início à nossa live. Então, esse momento aqui é pra gente... Ah, botou aqui, ó. A The Austin, que ele é... Se eu não me engano, a gente se encontrou, né, quando a gente tava lá no centro do Rio, quando teve o... Se não me engano, foi aniversário da Assembleia de Deus, centenário, né? Acho que foi isso. E eu acho que a gente acabou se encontrando por lá, então, ó, minha memória tá boa, tá boa. Então, ele é da Assembleia de Deus em Austin, também aqui no Rio de Janeiro, mas um pouquinho mais longe aí, tá? Muito obrigada por estar aí com a gente. Mais uma live. Então, ele botou aqui, ó. Isso, no centenário. Viu? Minha memória tá boa. Para algumas coisas ela ainda tá prestando. Mas é isso. Quer falar alguma coisa antes de começar? Não, agradecer ao pessoal que tá vindo aí, que tem sempre comentando, né? E é bom ter a presença de vocês aqui, é bom saber que o pessoal aguarda, né? O horário da live tá aqui, né? Não sei se a irmã que comentou meio-dia aí tá aqui até agora. Se tiver, glória a Deus pela vida dela, mas eu fico feliz que vocês aguardam assim e que pra gente é importante, pra vocês também são. Então, assim, a gente tenta fazer o nosso melhor aqui, comentar da melhor forma possível, dar o máximo de ferramenta para vocês e a gente fica feliz de ter esse retorno. Claro que a gente tá falando aqui de ter 1000 pessoas assistindo a live, mas a gente sabe que as pessoas assistem, quem não pode assistir agora, né, ao vivo, assiste depois, então é bom saber que as pessoas assistem, comentam e mandam essas mensagens, assim como te mandou aí no WhatsApp, né, te agradecendo. Então, assim, é muito, muito legal, muito gratificante. Muito obrigado, gente. Muito obrigada, pessoal. É muito importante mesmo, tá? O evangelista Luiz Carlos continua aqui falando, né? Hoje estive com seu pai. Sim, acho que eles se encontraram hoje no centro e tudo mais. Muito legal ter esse contato com vocês. Ó, a Sussu comentou aqui, ó, Assembleia de Deus, bairro Danon, Nova Iguaçu, Rua Cecília Freire, 28, Pastor Elias Vianas. Vou deixar um pouquinho aqui na tela para que quem estiver assistindo tanto na live quanto depois tenha acesso a esse endereço. Então, se você mora pertinho e tiver roupas para doar, roupas aí, né, obviamente, em perfeito estado, né, só dê aquilo pro próximo que você também usaria, em condições de usar, né, de fato. Então, acho que é importante a gente se ajudar. Pelo que eu entendi nos status dela, é para a obra missionária, que ela é muito engajada. A gente comentou sobre isso em uma das lives, que ela é líder, que ela é professora, que ela trabalha com missões, que faz tudo na igreja. Então, é importante a gente abrir esse canal para isso também, para a gente se ajudar e fazer a obra, tá? Então, vou deixar aqui um pouquinho enquanto eu vou falando. Então, agora é o momento do nosso quadro, onde a gente pergunta a vocês, né? O que vocês fazem na sua igreja, qual o papel vocês têm desempenhado na escola dominical. Então, é professor, é aluno, é superintendente, é algum telespectador. Então, comenta aí para a gente saber quem é que está nos assistindo, tá bom? Então, vou passar agora para o Rômulo, ele vai dar aí a nossa introdução e logo depois eu volto para trazer o tópico 1. Vamos lá. Isso aí, gente. Vamos lá. Como a Poliana falou, a gente já está na lição de número 9, entrando no livro de Ezequiel. E a gente vai comentar agora nessas, vamos lá, 9, 10, 11. São 12 lições essa revista? Então, são 4 lições aqui para a gente comentar sobre o livro de Ezequiel, na verdade, né? Daniel a gente comentou nas aulas anteriores. E você que esteve aí com a gente durante o livro de Daniel, esteja também agora, que a gente está entrando no livro de Ezequiel. E você sabe que eles são contemporâneos, né, e tudo mais, e você vai ver 2 óticas diferentes sobre assuntos parecidos, se a gente pudesse dizer assim. Mas enfim, vamos caminhando durante a revista aqui, a lição, que ela tem muito para nos ensinar. O título da lição é O Livro de Ezequiel e Sua Mensagem, lição de número 9. O texto de referência está lá em Ezequiel 2, capítulo 1 até o capítulo de número 10. Se puder trocar o slide aí, ó. Essa é a introdução. Ó, vale salientar aqui, segura esse slide aí. Segura aqui lá. Esse daí fala basicamente no início da revista, tá? Ela dá um resumão sobre o que a gente vai falar e tudo mais. Para você que tem a revista, tanto dos professores quanto dos alunos, se eu não me engano, tá nas duas. E você vê que a gente tá bem nessa temática aí de Netflix, né? Que a Poliana colocou essa temática de Netflix. Por isso que tem telespectador, superintendente, professor, o que você é? É justamente para como você estivesse entrando no conteúdo, sabendo qual a sua atuação, né? Para você que é aluno e um dia sonha em ser professor, saiba que também é o seu lugar e saiba que para que você se torne um professor, primeiro é necessário que você aprenda. E, na verdade, o professor continua aprendendo também para sempre. Na verdade, a obra de Deus, na vida com Deus, a gente aprende todos os dias, não tem como reter todo o conhecimento. Porque se um dia a gente reter todo o conhecimento,
Deus vai levar a gente, né? Então, enquanto isso não acontece, a gente está aqui na Terra aprendendo. Então, para todo bom líder, olha só, estou inspirado. Para todo bom líder, para todo bom professor, primeiro ele é um bom aluno. E, né, nessa vida com Deus, todos nós somos alunos, todos nós estamos aqui para aprender. Então, entrando aí com muita humildade na lição, com muita certeza de que você tem muito a aprender, assim como eu tenho também, estamos aqui. Como eu falei, tem referência, né? Está lá em Ezequiel 2, do 1 ao 10. Versículo do dia diz assim, ó: Veio expressadamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sob ele a mão do Senhor. Está lá em Ezequiel 1, verso 3. A verdade aplicada diz assim, ó: o profeta Ezequiel profetizou durante o exílio, exortando o povo, mas também trazendo uma palavra de esperança e restauração. Você vê que é interessante que ele profetiza sobre o exílio e também sobre a restauração. E no momento de oração que nós fazemos no final, para você que bem sabe, né, que acompanha a gente, fala para nós buscarmos a Deus, para que venhamos a compreender o seu agir tanto no juízo quanto na restauração. E os objetivos da lição que nós temos no outro slide são 3 objetivos, um para cada tópico. E no final da lição você precisa ler isso aqui novamente, saber que todas essas mensagens, todos esses tópicos ficaram bem explicados. O primeiro é perceber os pecados da nação que culminou no exílio, está lá no tópico 1. Entender que Deus restaurará seu povo, está lá no tópico 2. E o tópico 3 fala sobre revelar os acontecimentos apocalípticos, que também o livro de Daniel falou um pouco sobre isso. Você vai ver que ele vai mencionar as 70 semanas de Daniel. Para você que estava aqui na lição, você vai sair, né? Já vai estar ligadinho no que a gente está falando. Enfim, a introdução diz assim, ó: o livro de Ezequiel recebe o nome do próprio profeta, cujo significado é Deus fortalece. E havia um propósito nisso, levar ao entendimento que, mesmo diante do caos e exílio, Deus restauraria o seu povo, tornando uma nação forte e poderosa. Ou seja, ainda existia esperança para Israel. Ponto-chave diz assim, ó: o mesmo Deus que permite o exílio como forma de punição ao seu povo, soprará o vento de seu espírito para restaurar a nação, conforme demonstrado na visão do Vale dos Ossos Secos, que também está mencionado ali no livro de Ezequiel 37. Enfim, é isso a introdução, ponto-chave, e agora a gente vai entrar na lição, no tópico 1, e eu devo devolver a palavra aí para a Poliana para a gente continuar. É isso. É isso, muito bem introduzido o tema. A gente segue agora para o tópico 1. Então, como eu disse no início da live, agora a gente vai ter uma virada, né, de narrativas. E é o que o Ron falou, por mais que eles sejam contemporâneos, eles têm uma visão diferente, né? Deus trata com eles de forma diferente. Enquanto um está lá no reino, né, tratando diretamente com Nabucodonosor, Ezequiel está lidando ali muitas das vezes com o povo. Então, é muito interessante ter essas duas divisões escritas, né? E é um privilégio a gente poder conhecer um pouquinho mais da palavra de Deus a partir desses 2 livros, tá? Que vão ser fundamentais para a gente entender Apocalipse. No tópico 3 também vai falar um pouquinho sobre isso. Então, sem querer adiantar os assuntos, vamos partir agora para o tópico 1, uma mensagem de exortação. Ó, é importante que isso faz menção à verdade aplicada, tá? Quando diz assim, ó, o profeta Ezequiel profetizou durante o exílio, exortando o povo. Não sei se vocês vão lembrar, mas teve alguma revista, alguma lição, não sei se foi a passada, que falou um pouquinho sobre exortação. Exortação não é só chamar atenção, não é só corrigir. Aqui no caso também é isso que a gente sabe que é exortação, mas é também trazer uma mensagem de esperança, trazer uma mensagem de restauração. É como se você estivesse animando a pessoa, exortando. Então, exortação tem esses 2 sentidos aí, que também vão ser utilizados nesse livro. Então, a introdução do tópico diz assim: as profecias de Ezequiel, em sua grande maioria, versam sobre os pecados da nação e sua mensagem é direcionada a uma casa rebelde. Deus chama a atenção dos sacerdotes, profetas e reis que se corromperam e deixaram a nação se esquecer de Deus. Então aqui já começa muito bem a lição, está falando um pouquinho sobre como que a corrupção veio de cima. Antes da corrupção chegar no povo, os próprios líderes, que são os sacerdotes, né, da época, os profetas e os reis, já estavam com o seu coração corrompido, muitas das vezes se misturando aí
entre os deuses. Eu acho muito legal, porque exatamente esse ano a revista ela está fazendo assim, uma cronologia muito boa de acontecimentos. Então, desde livros históricos, que a gente está vendo aí, é uma ordem cronológica muito legal de entender. Então, na lição de hoje, a gente consegue entender qual foi o ponto que erraram lá atrás, que culminou nesse fato especial. A gente sabe que a partir ali do reinado de Davi, né, porque são aqueles pecados, mas principalmente no reinado de Salomão, quando ele ali se casa com diversas mulheres e aí outras religiões começam a se misturar, a gente começa a enxergar o início de todos os erros. Então, achei interessante que, não sei se por acaso, se foi pensado, mas esse ano em específico, as revistas elas estão assim completamente entrosadas e se conectando. Então, isso é muito bom, isso é muito legal e é ótimo, né? Para o conhecimento do aluno. Então, até para a gente mesmo como professor, eu nunca tinha estudado a Bíblia dessa forma e está sendo muito interessante estudar o Antigo Testamento desse modo. Está sendo muito mais fácil estudar assim, vendo todos os fatos se encadearem, tá? Então, o tópico 1 está falando um pouquinho sobre isso, sobre como a corrupção começou lá com os sacerdotes, profetas e reis e deixaram a nação se esquecer de Deus. Achei forte essa parte. A nação se esqueceu de Deus. Então, é um pouquinho do que o tópico 1 está falando. Tópico 1.2, a profanação do santuário. E aí como é que fala? Esqueci a palavra. Ele meio que destrincha tudo que ele abordou no tópico 1. Ezequiel denuncia e condena tenazmente a profanação do santuário. Existiam imagens e esculturas no lugar da adoração a Deus, pinturas em relevo de animais profanos e adoração pagã em busca de fertilidade. Isso aqui é uma clara referência, né, à cultura grega, à cultura nórdica, todas essas coisas assim, do Egito também tinha muita coisa. Então, é a influência, de fato, de outros povos sobre Israel. Diante de tais práticas, Ezequiel exorta o povo ao arrependimento e à santificação da casa de Deus, pois o seu juízo seria iminente. Então, aqui, nesse primeiro momento, está falando um pouquinho sobre esse pecado, que é um pecado assim tão perigoso, que é o pecado de você profanar o santuário, profanar aquilo que é santo e foi santificado por Deus, né? Foi estabelecido por Deus. Então, esse pecado que lá em Oséias a gente vai perceber, vai aparecer como prostituição, que é você servir a vários deuses, né? Se deitar, entre muitas aspas, com vários deuses, é o pecado da prostituição, é algo que Deus abomina e que ele não aceita de jeito nenhum. E aqui está mostrando um pouquinho das consequências. A gente viu em outras aulas e aqui está falando um pouquinho sobre isso. Então, diante das práticas, Ezequiel exorta o povo ao arrependimento e à santificação. Então, duas palavras-chave aqui, né? Arrependimento, que eu acho que é a palavra-chave dessa aula de hoje. Depois, no tópico 2, vai falar um pouquinho sobre isso. E o arrependimento, ele desencadeia a restauração e a santificação. Quando a gente pensa em santificação, a gente pensa também em limpeza, limpar tudo aquilo, né, que tem manchado nosso relacionamento com Deus. No caso aqui, a casa de Deus. Pois o juízo seria iminente. Ezequiel anunciou o julgamento sobre Jerusalém e sobre as nações estrangeiras. Também profetizou a restauração após a destruição da cidade e o amor misericordioso de Deus no futuro, o qual se cumpriu em Cristo. Então, fala um pouquinho sobre o pecado, sobre a consequência e sobre aquele que viria, né, restaurar o povo, tá? Então, tópico 1.1 é um pouquinho sobre isso. Perfeito? Rômulo, quer acrescentar alguma coisa? Não, muito bem. Eu gostei muito do que você falou aí, né? E tem uma ordem cronológica muito boa no tópico, que é o pecado, né? Você falou aí, não, eu gostei muito do que você falou. O pecado é, no caso, a condenação e a restauração. Você vê que é um Deus que ele é um Deus justo, né? De fato. Gostei muito do que você falou, não tinha pensado desse jeito, mas realmente está numa ordem bem fácil de se compreender, né? Três coisas importantes, que é o pecado que gera a consequência, né? Deus é um Deus justo, mas também ele é um Deus amoroso para restaurar. Então, interessante. Nesse tópico nós temos dois lados, né? As vertentes. A vertente de um Deus justo, que o povo peca e ele traz a condenação, mas ele também traz a restauração, porque ele é um Deus também de amor. Muito bom. Exatamente, só porque eu tô falando totalmente sobre isso. Mas já temos aqui alguns comentários, vou passando pra gente não se perder, ó. H, não sei quem é, mas tá aqui com a gente, botou assim, ó. A lição é top por vocês, me ajudam sempre. Que legal, muito obrigada. Fotinha do Pokémon, Pikachu. Comenta aí, Solano, pra gente mandar um abraço pra você. Mas muito obrigado pelo comentário. E a pessoa botou aqui, ó. O sentido da exortação de Deus tem como plano
de fundo, despertar o povo para arrepender-se, ou seja, o sacode de Deus nos leva para a presença. Exatamente, acho que sacode é uma palavra muito boa para dizer, para trazer o significado de exortar. Então, você pode trazer um sacode sobre o pecado, falar, ó, isso que está fazendo é errado, e também pode ser um sacode, tipo assim, ó, Deus é fiel, Deus ele vai restaurar, continua firme, trazendo esperança. Então, esse sacode ele pode vir aí de diversas formas, tá? Então, muito legal, Sossô, a forma como você trouxe aqui, ó, sempre traz comentários extremamente pertinentes, muito bom. Então, continuando, tópico 1.2, profecia contra os sacerdotes e profetas, tá? Vamos lá. As duas classes responsáveis em transmitir os mandamentos de Deus ao povo haviam se corrompido, e seus respectivos ministérios eram baseados no dinheiro e não mais pela fidelidade de Deus. Quando eu fui ler esse tópico, eu fui pensando, caramba, qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência, porque da mesma forma que o dinheiro... Botou? Eu botei, te lembra algo isso? A gente lê e já começa a pensar muito, porque realmente, gente, eu acho que desde que o homem é homem, ele é ali atraído pelo dinheiro. O dinheiro, muitas das vezes, está no centro da sua vida. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Então, quando ele está aqui descrevendo tempos antigos, a gente pensa, caramba, esse texto aqui é extremamente atual e a gente consegue pensar em diversos casos, né? Então, aqui está falando, as duas classes que eram responsáveis em transmitir o mandamento de Deus, as duas classes que estavam ali responsáveis pela vida espiritual do seu povo, né, estavam corrompidas. Então, quem dirá o povo como é que estava? Né? É um pouquinho sobre o que o tópico 1 está falando, tópico 1.1. E então não era só sobre a fidelidade de Deus, sobre o que Deus havia feito aos seus antepassados, sobre o que Deus havia feito na vida deles, mas era o dinheiro que movia eles. E agora ele começa a aprofundar o autor da revista. Vai falar como que o dinheiro também pode mover, né, as profecias. Muito interessante. Os profetas na época, não só dinheiro, né, mas posição, todas essas coisas que vão aparecer aqui. Os profetas na época de Ezequiel falavam mentiras e profetizavam por conveniência. Eles não ouviam a Deus, mas o seu próprio coração. E com isso enganavam o povo dizendo que existia paz. Então, isso que é o pior, a pessoa saber que está fazendo é errado e ainda maquiar o que está fazendo, né? Eles sabiam que o juízo de Deus viria e que Deus não deixaria se escarnecer. Mas ainda assim, não, tudo tranquilo, estamos em paz, está tudo tranquilo, tudo certo. Mas as consequências iriam vir, né? Então, presenciamos na odiernidade, esses termos que a revista pode usar, né? Presenciamos na atualidade a mesma síndrome, onde os arautos da mensagem divina têm falado somente o que lhes convém. O resultado disso tem sido a degradação moral e espiritual na nação, pois onde não existe profecia, o povo se corrompe. Não é só profecia, onde não existe uma profecia real, né? Uma profecia de verdade, porque pode até existir profecia, mas se essa profecia estiver enviesada no desejo do coração do profeta, o povo vai cair no erro do mesmo jeito. Então, esse tópico aqui ele traz muito para a atualidade, é do jeitinho que o Rômulo gosta, né? Que a gente tem mais liberdade para trazer e comentar sobre fatos que têm acontecido, né? Então, aí, nesse momento, professor, você pode trazer algum acontecimento que você viu, que seus alunos viram. Com certeza eles vão comentar sobre isso, sobre igrejas que têm feito isso, né? Que você olha e você vê que tem gente que paga para receber profecia, tem lives, né, hoje em dia, no TikTok, no Instagram, onde se você fazer um valor ali, você vai receber uma profecia, né? E aí, qual é a veracidade dessa profecia? Se já começa errado, né? Então, enfim, temos que estar muito atentos a isso. E os nossos jovens estão, assim, à mercê desses acontecimentos. Então, a escola dominical é um lugar para a gente aprender, para a gente corrigir e para a gente se redirecionar de acordo com a palavra. Então, é isso. Isso aí, muito bom, muito bom. Botar um negrito aqui nessa palavra odiernidade, né? Nunca tinha ouvido falar. E a revista tem dessa, né? Deve ser para realmente aumentar o vocabulário dos jovens, porque facilmente, né, colocado aqui ou traduzido, ou melhor, botado de uma forma para ficar mais entendível, né? Nem sei se essa palavra existe, mas botaria atualidade, né? Ficaria muito melhor. Mas eu acho que é para isso, é para fomentar os jovens aí a ter um vocabulário mais denso e procurar o significado realmente da palavra. Não tem outra explicação. Total. E aqui também, ó, o evangelista Luiz Carlos comentou: ao longo da história, essa foi uma forma do Senhor trazer seu povo de volta ao caminho. Muito bom, exatamente isso. A exortação, né?
E essa Santa Puta também aqui, ó. O casal está em sintonia. Não só o casal, mas o pessoal que está assistindo a live hoje. Estamos todo mundo aí no mesmo espírito e estamos construindo uma aula boa. E agora eu passo para o Rômulo trazer o tópico 2, mensagem de restauração, que também está muito boa. Muito bom, muito bom. Então vamos para o tópico 2, né? O irmão comentou aí a respeito de voltar, né, para o caminho, e nada melhor do que voltar para o caminho com o arrependimento, né? E é sobre isso que, como é a palavra-chave, né, da lição, a gente vai comentar um pouquinho disso, de como Deus usa essa mensagem de restauração para o arrependimento do povo, né? Arrependimento para gerar restauração e para trazê-lo de volta ao caminho. Então é isso, Deus ele tem dos seus mistérios. Vamos lá. Lembrando que entre um tópico eu tenho refletindo aqui, tá bom? Para você que quer acompanhar bem a lição, é só dar uma lida, fala um pouco sobre a lição, mas como a gente quer deixar um pouco mais dinâmico aqui, vou seguindo para o tópico 2. Tópico 2, mensagem de restauração. À beira do rio Quebar, o profeta Ezequiel exercia o seu ministério, pontuando que o pecado da nação trouxe desgraça e destruição, mas o arrependimento traria a presença de Deus e a restauração da nação. Olha só que interessante, novamente, 2 pontos importantes. O pecado trouxe desgraça e destruição, né? E o arrependimento por esse pecado, né, traria novamente a presença e a restauração de Deus. Então você vê que novamente nós temos dois aqui, né? Uma ação e uma reação. A ação de pecar que gerou a reação desgraça, né? E a ação também do arrependimento que traria novamente essa restauração para o povo. Então é importante que você entenda isso. E o tempo que o povo passou no exílio foi justamente um tempo onde Deus pôde consertar o seu povo, né? Pôde colocá-lo novamente no caminho, assim como foi pontuado pelo nosso irmão aí. Então vamos lá. 2.1, promovendo o arrependimento e a fé. No exílio, o povo estava recebendo castigo pela maneira leviana como tratou o pacto do Sinai. Esse pacto, né, como você sabe, foi dado ali a Moisés, tudo mais, todos os mandamentos que nós temos, dado a Moisés, então fala que eles trataram com leviana, né, leviandade, como tratou o pacto com o Sinai. Então aqui é muito importante a gente entender que quando eles estavam errando aqui, eles não tinham ainda o tempo da graça, que é Cristo, né? Cristo ainda não tinha vindo, a gente está falando do Antigo Testamento. Então, quando fala que realmente quebrou as leis, né, é justamente as leis que foi dada a Moisés ali no Monte Sinai. Por isso que ele faz essa menção a isso. Eu estou falando isso para caso tenha algum jovem na sua aula ali, que não acompanhou talvez as edições passadas ou que é novo, vale a pena você explicar para ele porque Israel havia pecado, porque justamente eles estavam regredindo ao pacto que eles tinham feito no Sinai, que foi dado os mandamentos a Moisés. Pontuando isso. Vou continuar lendo. Estou lendo porque a revista é bem autoexplicativa, então é bom a gente ler e pontuando. É a melhor forma que a gente faz aqui, né? Tanto a Poliana fez e eu estou fazendo também. Eu acho que fica mais fácil também da gente compreender e explicar. Continuando. Porém, o profeta Ezequiel mostrou a necessidade de arrependimento e a restauração da fé. A expressão "para que saibais que eu sou o Senhor" aparece mais de 60 vezes no livro de Ezequiel, evidenciando que Deus cumpre sua aliança, seja para o julgamento ou seja para bênçãos. Olha só que interessante, Deus ele é um Deus, novamente, justo. Então é um Deus justo a ponto de evidenciar a sua aliança tanto no julgamento quanto na bênção, ou seja, se ele tiver que julgar, ele sendo Deus, ele tem poder para isso, e ele também vai ser o mesmo Deus para exercer a bênção. Então é importante você entender que não, Deus não é apenas só fogo consumidor, ele também é amor, mas ele é amor, mas ele também é fogo consumidor, no sentido de que Deus ele é um Deus justo, e se tem alguém que poderia julgar o seu povo e saber se eles estavam em caminhos errados, era o próprio Deus. Então ele continua falando aqui, e você vê bastante semelhança com o que Daniel falava no livro dele também, no sentido de mostrar e reconhecer que o povo estava falhando. Ezequiel aqui mostra também, como profeta de Deus, que o povo estava errado e precisava de um conserto. E justamente o exílio, né, o julgamento de Deus, foi um conserto para o povo de Israel. Vamos continuando. O povo deveria ter confiança que Deus estava no controle da história. Por isso, deviam se arrepender, pois Deus era grandioso em perdoar. As Escrituras nos mostram que os que confessam e deixam a vida de pecado alcançam misericórdia e prosperam em seus caminhos. Está lá em Provérbios 28, 13. Vamos lá, que é 2 pontos também importantes. O povo ele precisava o quê? Reconhecer o estado de pecado onde eles estavam, reconhecer a idolatria que foi mencionada ali
nos primeiros tópicos. Como você sabe, a gente falou aqui, né? A Poliana comentou sobre a mensagem de exortação, aí fala aqui a profanação do santuário. É importante a gente entender que eles profanam o próprio templo que foi dedicado a Deus. É interessante que eles não estavam fazendo aquilo nas ruas ou em qualquer outro lugar ou em casas específicas, não. Era justamente no templo, ou seja, o local onde deveria ser direcionada a adoração para Deus, né? E eles estavam ali colocando imagens e exortando, ou melhor, exortando não, adorando a deuses pagãos ali. E é interessante porque se já era pecado se eles fizessem nas suas casas ou em determinados lugares específicos, quanto mais dentro da casa. Então é muito importante que você avalie isso e você entenda o tamanho do pecado de Israel. E, né, nos dias atuais, nós temos ali também no tópico 1.2, fala dessa atualidade também, das pessoas se corrompendo pelo dinheiro, as pessoas desejando todo esse poder, porque o dinheiro ele dá poder às pessoas querem o poder de comprar as coisas, mas também querem o reconhecimento, querem poder, querem capacidade. Então isso vai muito à carne do homem e o que o homem deseja. Então quanto mais dinheiro ele tem, mais poder ele tem também. Então você vê todo esse pecado ali registrado, né? Voltando aqui, o povo de Israel precisava reconhecer e entender o tamanho do pecado que eles haviam cometido contra Deus e se arrepender. Para o perdão de Deus ser exercido, precisa do arrependimento. E o povo de Israel precisava reconhecer, e o tempo do exílio foi justamente um tempo onde eles pudessem reconhecer que Deus era Deus na vida deles e que eles precisavam reconhecer o estado de miséria e o pecado que eles haviam cometido contra Deus. Então esse é um ponto importante, promovendo o arrependimento e a fé. Através desse arrependimento, o perdão era gerado, e através desse perdão, o povo voltava para o caminho e a sua fé era restituída. Então é sobre isso que fala o 2.1, sobre essa ideia do povo reconhecer, né, que havia pecado, para sim o perdão de Deus ser exercido sobre o povo. Acho que é isso, né? Posso ir para o 2.2 ou tem algo a comentar? Não, muito bom. Acho que eu anotei algumas coisas que você falou aí, vai me ajudar na hora de dar aula. Mas exatamente isso. Você falou um pouquinho sobre a questão do perdão e depois a forma como Deus restaura. Eu pensei sobre isso também. Como que o arrependimento cai no perdão, né, divino. E eu pensei também como que Deus só pode restaurar a partir do momento que a gente se arrepende. Se a gente não se arrepende, não tem como Deus restaurar aquilo que a gente não reconhece que a gente errou. Então, eu vejo muito também, compactuando com o que você falou, esse momento de exílio, esse momento de cativeiro, como de fato um momento para refletir sobre os seus pecados, né? Eu lembro das vezes que meu pai me colocou de castigo e mais do que bater, o que me deixava maluco era me colocar para refletir, né? Quando te bate, alguém aplica um castigo sobre você, te bate, bateu, passou aquilo, né? Você nem refletiu sobre aquilo. Agora, quando o seu pai te bota para refletir sobre o que você fez, aí eu acho que é pior, é aí que você cai em si dos seus erros. Então, esse momento de cativeiro, né, babilônico aqui, a gente entende muito como se foi, de fato, uma forma de correção do povo e para que eles viessem refletir sobre todas as coisas que eles erraram ali, né, durante o percurso e a caminhada. Então, achei muito interessante a forma como você abordou esse tópico. E temos aqui alguns comentários, ó. Ovelha Amarela chegou aqui no canal, tá sempre aqui na live conosco, botou a parte do Senhor. E aí colocou também, ó, dentro do palácio ou junto ao povo, nosso compromisso é viver e levar a palavra de Deus. Isso aí é em concordância com o que você falou lá no início da lição, né? Muito bom mesmo. E o evangelista Luiz está comentando aqui também, ó. Essa referência de Provérbios é linda. Provérbios 28, 13. Então é meio que isso. Muito bom. Legal. Vamos ler de novo. Pode falar. Pode ir. Não, eu ia ler de novo aqui o que fala, né? Provérbios 28 fala que as promessas, ou melhor, as escrituras nos mostram que os que confessam e deixam a vida de pecado alcançam misericórdia e prosperam em seus caminhos. Então só tem benefício, né? No arrependimento e no seu estado. Então tá aí Provérbios 28 para nos ensinar bastante sobre isso. Tô aqui com o texto, né? E na entrega que diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, realmente, é uma passagem linda. Provérbios, assim, é um livro, né, que é excelente de estar lendo. Inclusive, é Provérbios, né, que tem 31 livros, né? Isso. Que a gente já leu junto.
Inclusive, na nossa igreja, esse mês agora de setembro, se eu não me engano, tem 31 dias. E aí a gente vai começar a ler juntos, né? O grupo jovem. Então, fica uma dica aí também para você que está assistindo a gente, quiser desempenhar essa tarefa, que é muito legal. Vamos lá. Acho que é importante. É muito bom mesmo. Um capítulo aí por dia, né? Dá para ler o livro inteiro. E o livro de Provérbios é bem voltado aos jovens, né? Fala bastante sobre coisas do nosso cotidiano, da nossa vida, em que o jovem está enfrentando. Então, o livro de Provérbios é o livro do conhecimento, né? Então, quanto mais conhecimento é importante, mas o importante mesmo é exercer a sabedoria, né? Que existe dois lados, o conhecimento e a sabedoria. Então, é importante que você coloque o conhecimento em prática, que no caso é a sabedoria, e o livro de Provérbios está aí. Ele vai te ensinar, vai te dar o conhecimento, mas a sabedoria vai ser nos seus dias. É praticar aquilo que, né, leu ali um capítulo, exercer aquele capítulo no dia, os decorrer também, mas é importante você pegar aquele livro ali, conhecer o que Provérbios 1 está falando e exercer ali também no seu cotidiano, que aí você vai estar botando em prática. Muito bom, muito bom. Vamos continuando? Pode ir? Tópico 2: estimular a esperança nas promessas de Deus. Como você sabe, o profeta tem uma importante missão, a gente já comentou aqui outras vezes, em outras lições. Existem duas vertentes, né? Nós falamos aqui do sacerdote, que estava sendo corrompido, né? É interessante, né? Que fala que os sacerdotes se corromperam e tudo mais, e se eles tiverem um pecado, foi o pecado de responsabilidade, porque eles eram responsáveis pelo povo, e eles deixando de exercer todo aquele ministério que foi dado a eles, eles estavam pecando e justamente levando todo o povo com eles, porque eles eram os líderes espirituais daquele povo. Né? Nós não tínhamos Cristo ainda, o sumo sacerdote. Eles tinham apenas aquelas referências de homens para realmente mostrar os caminhos para ele. Quando esses caminhos os homens não mostraram e não viviam aquilo que realmente estava sendo falado, eles levavam todo o povo junto. Isso é interessante, né? Já entra aí algo importante, porque, por exemplo, se você quer acabar com uma árvore, você não vai tirando os frutos aos poucos, tirando as folhas aos poucos, vai te dar muito trabalho. É melhor ir na raiz e envenenar a raiz. É isso que, né, aconteceu com o povo de Israel. Você envenenou a raiz, que no caso eram os líderes espirituais do povo, e aí todo o povo padeceu junto. Isso aí é lógica, isso aí é fácil de se compreender. Mas vamos lá. Né, o profeta ele tem uma importante missão. Qual é a importante missão do profeta? O profeta ele recebe de Deus e entrega ao povo. Tem a menção e o seu ministério diferente do sacerdote. O sacerdote ele recebe do povo e leva a Deus, e o profeta é o contrário, recebe de Deus e leva o povo. Então Ezequiel aqui estava sendo voz de Deus para o povo. Ele recebia de Deus e levava para o povo. Isso é muito importante que a gente entenda para ficar mais fácil aí de você explicar na sua aula. Use essa referência que eu acho que é muito boa. O papel do profeta não é somente denunciar e exortar, mas também trazer memória do povo às promessas de Deus, estimulando a esperança e a fidelidade de Deus no cumprimento de suas promessas. Olha só que interessante. Ele exorta falando sobre o julgamento, que era iminente, né, que no caso era o exílio, lá na época que a gente estava falando, né, desse contexto aqui, mas também falar sobre as promessas de Deus de restauração. Então, um profeta ele nunca deveria trazer apenas mensagens de, como foi que você falou, né, no início, eu estou usando outras palavras, mas não sempre apenas mensagens de julgamento ou mensagens de duro juízo ali, mas também saber que depois dessa mensagem de duro juízo vai ter uma restauração. E é importante que o povo se sinta motivado, senão eles vão achar que Deus é apenas um Deus julgador e que nada nunca vai estar bom. E não é isso. Deus ele promete a restauração do povo, e aqui está falando a revista que nós temos também que ser pessoas que vai trazer essa esperança. Ou seja, vamos trazer para os nossos dias, que eu acho importante, seja um profeta da voz de Deus, no caso de pregar o evangelho, de anunciar a sua mensagem, falando que realmente esse mundo vai acabar, né? As pessoas aquelas que não conheceram a Cristo, que não se deixaram conhecer, vão seguir no juízo, né? Vai separar o joio do trigo, mas também vai ter esse momento que vai ser ruim no sentido para algumas pessoas, mas também vai ter uma restauração do povo, vai ter alguém, né? Ou melhor, vai ter pessoas. Isso vai trazer também um alívio para a nossa alma. Isso é importante para nós que somos crentes cristãos, que acreditamos na volta de Cristo. A volta de Cristo é esperança para a humanidade. A gente olha para tudo que está acontecendo, vê o mundo padecendo. É tantas coisas ruins que aparecem, você liga a TV, só é notícias ruins, e você sabe que a única esperança que nós temos não é num presidente, não é
num deputado, não é num prefeito, mas é em Cristo Jesus, na sua segunda vinda gloriosa. E isso vai trazer restauração pelo povo. Isto é a verdadeira mensagem de esperança, o evangelho de uma boa notícia de que Cristo morreu por nós, ressuscitou no terceiro dia, foi assunto aos céus, mas um dia vai voltar para nos buscar. Então essa é a mensagem que nós devemos proferir, a mensagem de que há uma esperança em Cristo Jesus. Continuando. A passagem de Ezequiel 37, dirigida na nação de Israel, para a nação de Israel, evidencia que um vale de ossos secos se torna um grande e poderoso exército, pois a palavra foi vaticinada no caos. Olha só que interessante. Aí no final ele fala assim, ó, a restauração de uma nação está atrelada ao avivamento gerado pela palavra de Deus, mesmo diante do caos, pois é imprescindível acreditar que Deus é poderoso para restaurar a sorte do seu povo. Olha só, se tem algo que pode nos trazer esperança, se tem algo que pode restaurar a nossa vida, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos dá esperança pela nossa vinda vindoura, né? A nossa vida vindoura, no caso, a vida que nós teremos com Cristo Jesus. Então a palavra ele tem esse poder, o poder de acalentar, de trazer um julgamento, mas ele também tem o poder de trazer uma esperança. Então, que as nossas palavras, e trazendo até de uma forma talvez mais didática e mais atual também, para a nossa realidade, as suas palavras têm poder. Sei que aqui nós falamos diretamente sobre a palavra de Deus, é importante a gente salientar isso, mas entenda também que as palavras que saem da sua boca, elas também são ouvidas, né, e tem um peso muito grande. Deus, ele cria o mundo pelo falar. Foram 6 dias ali, no 7º ele descansa, mas foram 6 dias falando, e através da palavra dele as coisas aconteciam. Então vale você entender que através da palavra ela tem muito poder. Então que da sua boca saiam apenas palavras boas, né? Tiago fala que de uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada, não, tem que ser uma fonte só. Então que crentes não somos nós, né? Que pareamos entre dois pensamentos, que fala uma coisa, uma hora ele está abençoando alguém, na outra hora está maldizendo alguém. Não, não é sobre isso. É sobre falar coisas boas, é sobre trazer esperança para as pessoas. E entender que eu estou resumindo a palavra aqui ao que sai da nossa boca, mas o que o texto afirma aqui é sobre a palavra de Deus. E a palavra de Deus, mesmo no caos, tem o poder de restauração. A palavra de Deus, mesmo no exílio, trouxe restauração para o seu povo, e através dessa restauração que foi falada e proferida por Deus pela palavra, dito ali por Ezequiel, né, sendo usado por Deus, era de que haveria uma restauração. Então, por isso que ele fala que mesmo diante do caos, é imprescindível acreditar e, né, entender que Deus é poderoso para restaurar a sorte do seu povo. Ou seja, sem algo que realmente pode nos restaurar, sem algo que pode nos trazer de volta aos caminhos corretos, se tem algo que pode realmente tirar da Babilônia, que é a sua vida, é a palavra de Deus. Todos nós fomos tirados de algum lugar diferente, todos nós estávamos desgarrados de Deus, através de Cristo nós fomos restaurados, nós acreditamos nessa mensagem e por causa disso nós saímos dessa Babilônia, cada um foi tirado de uma Babilônia diferente, cada um foi tirado de um exílio diferente, ou seja, eu não posso me enxergar melhor do que ninguém, porque alguém pode ter sido tirado das drogas, mas eu sei de onde Deus me tirou. Outro foi tirado da bebida, mas eu sei de onde Deus me tirou. Então, no final das contas, todos nós somos tirados de algum lugar, e essa palavra é quem nos trouxe vida, né, e esperança. Então, acho que é isso, né? O profeta ele tem um poder para estimular as promessas de Deus. É isso. É a melhor promessa que nós temos, é que Cristo vai voltar para nos buscar. Então, que essa seja hoje, né? Hoje, como profetas, né, de Deus aqui na Terra, exercendo o nosso ministério, que nós podemos proferir essas palavras, essas promessas de que Cristo vai voltar para nos buscar. Acho que é isso, né? Tentando trazer de uma forma bem atual aí. Não, muito bom. Perfeito, ó, a Sussu até comentou aqui, ó. Não tem como querer restauração e desprezar a exortação, porque o caminho para chegar na restauração é o arrependimento. Muito bom, tá ligadíssima hoje. E a ovelha amarela também botou assim a palavra, foi enquanto você estava falando, né, um pouquinho. Né? Então, esses foram os comentários que tivemos aí durante a sua fala. Mas muito bom, esse tópico 2.2. Consegui também anotar algumas coisinhas que vão me ajudar na aula de domingo. Que é a aula aqui nesse canal, assim, um vai ajudando no tópico do outro, vai ajudando, e domingo, né, vocês comentando também ajuda a gente. No domingo a gente dá uma aula aí mais completa. Amém. Muito bom. Então, vamos agora fechar nossa lição, né, com o tópico 3, o fim dos tempos. Então, vamos lá.
A exemplo de seu comportamento, ó, a exemplo... A ovelha amarela comentou aqui. O verbo, João 1. Muito bom, complementou o que tinha dito aqui, né? Acho que é isso. Muito bom. Então vamos lá. A exemplo de seu contemporâneo, Daniel, o profeta Ezequiel também traz contribuições grandiosas na compreensão do livro de Apocalipse, mormente no que tange ao futuro da nação de Israel e a reconstrução do templo. Então, como eu já disse em outras lições, o livro de Daniel, como eu nunca tinha lido, né, ele complementa mais do que nunca o livro de Apocalipse. Então, é bom que a gente esteja lendo esses dois livros para ter uma visão mais ampliada do que vai acontecer nos fins do tempo, né? Então, não são livros separados, não são livros aleatórios, são livros que se complementam, são livros complementares. Então, é mais uma dica que eu peguei aqui com a revista e que eu estou aplicando agora na minha leitura da Bíblia. Ler esses livros juntos e não separados. Por mais que estejam aí separados, né, temporalmente, né, da data de que cada um foi escrita, mas eles se complementam. Isso mostra a perfeição com que a Bíblia foi escrita e inspirada. Então, tópico 3.1, compreendendo as profecias de Ezequiel. Fala. Antes de você entrar, eu acho que eu entendi o que foi o comentário da ovelha amarela. Ele comentou sobre o verbo, né? E o verbo é a palavra. É exatamente o que João fala, que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, ele fala diretamente da palavra, que é Cristo, né? Então, acho que foi isso que ele quis falar. Ele fala, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e tudo foi feito por meio dele, sem ele. Esse, para mim, é um dos versículos mais lindos da Bíblia. Na Almeida Revista Corrigida, tá assim, ó. Tudo foi feito por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. E antes disso, nos versículos anteriores, ele fala exatamente do verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, mencionando diretamente a Cristo e trazendo essa ideia do verbo, que também é a palavra. Cristo é a melhor mensagem. Então, acho que foi isso que ele quis dizer aí. Acho que depois comenta aí, Ovelha Amarela, se eu decifrei aí o que você quis falar, mas acho que foi isso, não foi? Mas acho que assim, porque enquanto você estava falando 2.2, no finalzinho do tópico, fala sobre o avivamento ele ser gerado através da palavra. E aí ele foi lá e comentou a palavra e depois ele botou o versículo. Então a palavra é o próprio Cristo, né? Então eu acho que é isso também. Então, comenta aí. Porque o verbo, né? Aí, viu? O verbo, então, essa é a ideia da palavra mesmo. É isso. Então vamos lá. Tópico 3.1, compreendendo as profecias de Ezequiel, tá? As profecias de Ezequiel falam de vários eventos e incluem, inclusive, mensagens de juízo às nações vizinhas. É isso que eu acho mais interessante aqui nesses livros que a gente está vendo, né? A forma como o Senhor traz mensagem de juízo às nações vizinhas. Isso mostra a soberania do nosso Deus, que não é um Deus só de um povo, mas é um Deus que é Senhor de todos, né? E que as coisas não passam desapercebidas aos seus olhos. Então, se Deus trouxesse um juízo, trouxesse uma mensagem somente para o povo dele, né, que ele havia escolhido, isso mostra que brechas aí estariam abertas. Mas não, ele traz a mensagem para o seu povo, para as nações vizinhas e para a sua igreja. Então, eu acho isso aqui fantástico. A tônica da profecia recai sobre o povo de Deus, evidenciando que o cativeiro babilônico nada mais era do que punição divina pelos pecados da nação de Judá. Ezequiel não somente exorta o povo, mas também apresenta uma mensagem de esperança e encorajamento. Justamente o que o Ron falou, não é só trazer uma mensagem, né, não é só trazer uma mensagem de exortação, né, contra o pecado. A gente tem que sempre pegar contra o pecado, mas mostrar que o Senhor é um Deus que pode nos restaurar, que pode trazer vida àquilo que está morto, né? Isso é a grande tônica aí do livro de Ezequiel. Quando fala sobre a restauração dos judeus, conforme Ezequiel 37. Parte do cumprimento dessas profecias vemos no regresso para reconstruir os muros de Jerusalém e o templo. Um dos maiores mistérios do livro é a guerra de Gog e Magog, que acontecerá no fim dos tempos. Então, alguns historiadores eles falam, né, sobre quem seria esses povos, né, e tudo mais. Então, eu acho que é um tópico para a gente abordar depois, com mais tempo. Mas, se você quiser, você pode dar uma estudadinha para poder apresentar para os alunos essa grande guerra que vai acontecer. Né? Então, aqui, ó, a ovelha amarela é Raquel Faustino, tá? Acho que você comentou ele quis dizer, mas é ela, Raquel Faustino. E ela comentou que era exatamente isso que você falou.
Que bom, que bom. Nossa, eu realmente achava que, que era, que era, por isso que eu me referi a ele, né? Realmente. Mas eu acho que ela já tinha comentado o nome dela em algum, pelo Já. menos pelo nome aí, Porque a gente Raquel esquece. Faustino. Eu acho que ela já tinha comentado, agora que eu me liguei, né? Enfim. Mas enfim, mano, perdoe aí. Mas que bom que eu pude falar o que você tinha mencionado. E foi muito, contribuiu bastante pro tópico. Vamos pro 3.2 então, finalizar? 2.2, compreende. Ih, tá errado lá, hein? É, tá diferente. Tá, tá errado. 3. Depois eu corrijo e mando pra vocês. O 3 É... é compreendendo as profecias de Ezequiel. E o 3.2 é reconstrução do templo. Agora a gente vai entrar na é reconstrução do templo. só o contrário, mas pode ir, pode ir. Depois eu acerto. Vamos lá, reconstrução do templo, tópico 3.2. Nas passagens de Ezequiel, capítulos 40 a 46, evidencia-se a reconstrução do templo dos judeus. A história de Israel está atrelada ao arrebatamento da igreja, pois com a retirada da igreja da terra, anunciará a última semana de Daniel e acontecerá a reconstrução do templo. Vamos lá, isso aqui é um tópico que estava na lição anterior, acho que não foi na anterior, foi na... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Eu acho que foi na lição 7. Isso, a lição 7, 70 semanas de Daniel. Para você entender o que o tópico fala aqui, no tópico 3.2 dessa lição 9, você precisa entender a lição lá que a gente fez. Essa aula a gente fez a 6 e a 7 junto, porque na semana anterior a gente não teve live. Então vale a pena, vai lá, foi uma lição bem direta para você entender sobre esses estágios aqui. Ele fala que a última semana vai se dar com o arrebatamento da igreja. É interessante a gente entender isso daqui, porque as 70 semanas são divididas em 3 faces diferentes, né? Então nós temos a primeira semana ali, que foi, eu descrevi tudo isso lá na lição, senão vai ficar um pouquinho extenso. Mas falando essa terceira fase, vamos botar assim, né, que foram 3 fases. Existe a primeira, a segunda, evidenciando ali algumas semanas, e fala sobre a última semana a última semana de Daniel, que é justamente esse último estágio, digamos assim, antes realmente do fim. E aí fala diretamente sobre o arrebatamento da igreja, que anunciará a última semana de Daniel. E ocorrerá sim, aí vai ter a construção do templo. Beleza. O grande problema, né, nessa reconstrução do templo e tudo mais, é que o anticristo assentará no trono querendo ser adorado como Deus. Olha só, interessante. E os judeus não aceitarão, havendo assim a quebra do pacto no meio da semana, ou seja, 1260 dias ou 3 anos e meio. Isso aqui é interessante para você entender que o anticristo vai querer reinar como Deus, né, querer ser adorado como Deus, e justamente os judeus não vão reconhecer ele para isso, né, para tamanho feito assim, e aí sim vai ocorrer a quebra, né, desse pacto que eles haviam feito, e aí isso tudo está sendo predito aqui e precisa acontecer para que a gente entenda que realmente essa semana chegou, né, e tudo mais. É importante, são coisas que nós falamos sobre acontecimentos futuros, algumas pessoas têm uma ideia diferente, tudo mais, porém, por doutrina, nós acreditamos assim, nós acreditamos aquilo que a revista está expressando aqui, e vale e é importante você entender aquilo que vai ser o cumprimento de todas as coisas. Assim como nós falamos do passado, que é o Antigo Testamento, e aqui é interessante que nós estamos falando aqui no livro de Ezequiel, gente, alguém que viveu no Antigo Testamento. Cristo ainda não tinha vindo em carne, e aqui ele já estava anunciando. Não, calma aí, eu estou me embolando. Não, é exatamente isso, não. Vamos lá. E ele não tinha vindo em carne ainda. Então aqui nós temos ele predizendo e falando de coisas que aconteceriam após, né, Cristo ter sido imolado, morto e também voltar para nos buscar. Ou seja, nós temos aqui falando de acontecimentos futuros. É muito importante que nós entendamos isso. Existem mistérios que a gente não vai compreender. Eu falo muito sobre isso aqui. A partir do momento que a gente compreende, a gente limita Deus e Deus não é para ser limitado. Nós temos que ler, nem sempre vai ficar tão claro na sua cabeça, mas justamente esses mistérios mostram que nosso corpo ainda é um ser limitado, estamos ainda em uma capacidade limitada de compreender a magnitude de Deus. Mas Deus fala que nós um dia teremos um corpo glorificado, e isso vai ser no arrebatamento da igreja, onde nós podemos realmente, vamos conhecer aquilo que é perfeito.
e em parte nós cremos, em parte nós profetizamos, nisso vivemos e acreditamos, mas um dia nós teremos um corpo glorificado, semelhante àquele corpo que Cristo teve quando foi ressurreto e teve com Pedro, aqueles versos de João 21, né, que ele fica perguntando para Pedro, ali já era Cristo num corpo ressurreto, num corpo glorificado. Então é importante você entender que assim como Cristo foi o primeiro, né, a ressuscitar dos mortos, nós também ressuscitaremos juntamente com ele. Aqueles que estarão no arrebatamento da igreja não vão ressuscitar, mas aqueles que morreram com Cristo vão ressuscitar primeiro também, e é importante que a partir do momento que nós viemos a ressuscitar e estar de novo, nós teremos o julgamento e que nós possamos ir para as bodas do Cordeiro, né? E cantar e estar para sempre com ele. Então, todos esses são eventos que vão acontecer anunciando essa última semana de Daniel. Vai falar que o anticristo vai querer ser adorado, o povo judeu não vai adorar, o pacto vai ser quebrado, né? Esse acordo vai ser quebrado e vai dar início a esses 1.260 dias, que são 3 anos e meio. O futuro de Israel está desvendado na última semana de Daniel e Deus, de forma sobrenatural, dará livramento ao seu povo. E é que nesse momento Deus vai intervir, vai se mostrar de fato que aquele que estava querendo ser adorado com o anticristo não era Deus de fato. Por isso que é importante que você entenda e compreenda, estude, né? E nesse momento Deus vai trazer um livramento sobre o povo de Israel, povo judeu, né, na verdade. E tudo isso vai ser eventos do final dos tempos e, enfim, né, no final das contas, queremos ser arrebatados juntamente com ele, queremos estar para sempre com ele, e a revista ela fecha nessa reconstrução do templo, feita ali em acordo com o anticristo, mas ele querendo reinar e o povo judeu reivindicando isso e não reconhecendo ele como Deus. Então é muito importante que a gente entenda isso, né? São acontecimentos futuros, que Deus nos dê graça para reconhecer, para estudar, e para conhecer cada vez mais dos seus mistérios, né? São coisas futuras, mas que Deus já está nos anunciando que vão acontecer. E se Deus falou, vai acontecer. Acho que é isso, né? É isso. Então agora a gente pode fazer a nossa conclusão. Ezequiel... Rapidinho. Eu escrevi um ponto aqui que eu não acabei não falando. Uma coisa importante, gente, que eu gosto sempre de mencionar aqui, eu até botei aqui nesse final, é que nós estamos vivendo a história. Olha só que interessante, né? Nós temos coisas que vão acontecer no final dos tempos. Nós falamos que nós teremos a geração do arrebatamento, se Deus quiser assim, amém. Mas só Ele sabe de todas as coisas. Mas, enfim, a certeza é uma. Se formos a relação ao arrebatamento, que nós vemos a ser arrebatados juntamente com Cristo, ser arrebatados, né, e viver para sempre com Ele. Se nós viemos, né, nesse corpo aqui que é corruptível, vier a morrer, que um dia nós viemos a ser ressuscitados para viver também com Ele, né? Isso é muito importante que a gente entenda isso. Mas, no final das contas, nós estamos vivendo a história. Tudo aquilo que Deus anunciou que aconteceria está acontecendo. E nós estamos vivendo, nós somos pessoas participantes dessa grande história, né, e desse grande protagonista que é Cristo. Então, vale mencionar que você entenda o seu papel na história. Nós estamos aqui realmente para anunciar a Cristo. A mensagem chegou até você. Encoraje os seus jovens a fazer com que essa mensagem que chegou até eles alcance outras pessoas também. E é importante você entender que todos esses eventos vão acontecer, mas ainda não aconteceram. Então, para que mais pessoas conheçam desse evangelho, é necessário que eles, através da palavra, da sua boca, do seu verbo, venham a verbalizar aquilo que Deus fez na vida deles. Então, que mais pessoas possam conhecer esse evangelho, para que quando isso tudo vier a acontecer, mais almas sejam salvas para esse evangelho. Vivemos essa história, estamos vivendo, e enquanto nós estamos aqui, que venhamos a gravar lives, que venhamos a falar sobre a revista, que venhamos a pregar o evangelho, que possamos fazer aquilo que está ao nosso alcance, né? E para que o nome de Deus seja glorificado. Então é isso. No final das contas, trazendo um pouquinho mais de prática aqui ao que pode ser exercido nesse fim dos tempos, né? É isso, muito bom. Muito pertinente. Foi bom ter voltado para explicar essa parte. Então, posso ler a conclusão? Pode. Vamos lá. Ezequiel não permitiu que o momento adverso limitasse seu ministério. Antes, cumpriu com êxito, profetizando a casa rebelde de Israel, mostrando a grande fidelidade de Deus. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Rômulo que vai estar orando, né? Importante lembrar. E aí, Rômulo, não esquece de orar por aqueles motivos, né? Orar pela minha mãe, pelo seu pai, pelo Botinho, né? Que tá se recuperando,
E quem quiser oração também, pessoal, comenta aí embaixo que se não der tempo de orar na oração de hoje, a gente ora na próxima semana. Mas é importante a gente estar sempre orando uns pelos outros, tá? Então, fica à vontade. E o motivo de Amém. oração também, né? É importante. Vamos orar. Você quer falar sobre o Bolt, né? Ou quer falar antes ou depois que eu orar? Foi Bolt? Não, gente. Então, gente, o Bolt tá se recuperando, né? Você Oi? falou da semana passada, né, e tudo mais. Eu acho que vale a pena você falar que ele tá se recuperando bem, né, e tal. Acho que você vai falar um pouquinho sobre isso. Não, sim, tá se recuperando, já está em casa. Se eu não lembro, assim, da semana passada. Ele já estava em casa ou não? Acho que não, né? Ou tava? Acho que não. Não, então. Então ele teve um tumor aí no baço, teve que ser retirado às pressas, e você sabe que está na correria do casamento, então tomamos uma pancada aí de valor, né? E muitas pessoas ajudaram, muitas pessoas aqui do canal ajudaram, então, assim, muito obrigada a todos. Ele já está em casa, já está conosco, já está se recuperando, e muito obrigado de coração a todas as pessoas. E agora também, né, eu peço oração pela minha mãe. Nas próximas semanas a gente pode estar falando um pouquinho mais sobre isso, mas que o Senhor venha estar, né, nesse propósito, nesse processo e, enfim, que a gente receba aí uma palavra de exortação, né, de esperança e de que a gente venha sempre se lembrar da fidelidade de Deus. Acho que é muito importante. Ó, o Luiz Carlos colocou aqui, ó, peço oração pela minha família, igreja e a requinte manutenção predial. Muito importante. Então, se eu não me Amém. engano, eu acho que quem posta alguns materiais lá é o evangelista Luiz Carlos também, porque eu lembro que tem algumas pessoas que postam material que tem lá, requinte de manutenção predial. Então, importante também olhar por eles. Eu também já percebi isso aí também. Agora que ele falou, me linkei uma coisa com a outra. Vamos orar, gente. Muitos pedidos aí de oração, vou tentar lembrar de todos e também do momento de oração aqui que fala para nós buscarmos a Deus, para que venhamos a compreender o seu agir, tanto no juízo quanto na restauração. É isso, oremos. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, nós queremos orar, Pai amado, te agradecer por mais uma aula que foi aqui ministrada, por cada palavra que saiu da nossa boca, que tenha sido palavras de ânimo, de restauração, de conserto, de arrependimento para aqueles que realmente precisam, né? Porque todos nós, na verdade, devemos nos arrepender daquilo que nos afasta de Ti, que o Senhor possa continuar nos auxiliando e nos ajudando, Pai, cada vez mais, e que possamos entender tudo o que o Senhor tem para a nossa vida e para o nosso ministério, tanto na nossa vida para com Deus, quanto para o nosso cotidiano, que uma coisa está ligada na outra. Pai amado, eu oro em relação a cada pedido de oração dos seus filhos. O evangelista Luiz aí falou sobre os seus pedidos de oração. Eu peço que o Senhor venha intervir, da sua igreja, do seu ministério, da sua família, que ele possa receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem preparado para ele. A Sossô também que estava aqui com a gente, abençoe seu ministério, as doações que possam ser feitas para que mais pessoas sejam alcançadas, aqueles que não têm o acalento de um casaco, algo do tipo, que possam receber na melhor forma possível, Pai amado, na melhor condição possível essas vestimentas. Oramos também pela ovelha amarela, pela irmã, né, que tem nos ajudado aqui, que tem comentado. Muito obrigado, Pai amado, abençoe a sua família, a sua parentela, tudo aquilo que foi importante para a sua filha, que o Senhor venha intervir. Aos demais também que não comentaram aqui, mas estavam com a gente na live, abençoe. Aqueles que vão ver depois também, que vão assistir o vídeo depois, abençoe da mesma forma, seus ministérios, respectivos ministérios, família, seu grupo, Pai amado, aqueles que lideram, aqueles que são alunos, abençoe o seu povo em nome de Jesus. Amado, nós queremos fazer algumas orações específicas. A primeira que eu queria direcionar é ao Bolt. Muito obrigado, Pai amado, pela recuperação dele, pelo Senhor estar abençoando, Pai amado, esse cão, Pai amado, que tanto traz alegria para a família, para a nossa família, né, para a Poliana principalmente, que cresceu ali, teve o seu auxílio, e nós sabemos do quanto nós estamos exercendo, sendo cristão, amando a criação de Deus. Então, os animais são criação da parte de Deus, e nós amando eles, estamos amando diretamente aquele que criou todas as coisas. Então, o nosso relacionamento para com os próximos, para com os animais, refletem o tipo de crente que nós somos. Então, isso é muito importante. Continuando a oração também, eu oro pela Claudete, lembrei que agora da operação que ela teve no fêmur, que ela possa ir ajudando, se recuperando cada vez mais nessa prótese que ela colocou, e que logo ela possa estar com a sua saúde, tudo bem recuperado nas suas sessões de fisioterapia. Falando de fisioterapia, também oro pelo meu pai,
que há mais de 2 meses atrás sofreu um acidente, o Senhor deu vitória para ele, foi um milagre que Deus fez na vida do meu pai. Então nós sabemos do seu poder, do seu agir, e nós sabemos o quanto o Senhor é Deus na nossa vida, e o Senhor pode todas as coisas. Muito obrigado pela recuperação do meu pai, por hoje ele já está caminhando, por já estar se alimentando sozinho. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida dele, e creio que vai fazer cada vez mais, e creio que o Senhor vai restaurar ele cada vez mais, e ele é um testemunho vivo da sua mensagem, da sua palavra. Ele tem uma missão de pregar o evangelho, aquilo que Deus fez, o Senhor fez na vida dele. E oro também, Pai amado, pela minha sogra, a dona Cristiana. Não vou entrar em detalhes, Pai amado, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Nós oramos para que o Senhor venha intervir com a sua provisão gloriosa. Nós falamos bastante sobre restauração aqui hoje. Falamos do Deus que pode fazer todas as coisas, do Deus que traz esses momentos, né, que acontecem na nossa vida, mas também traz o alívio da restauração. E como profetas, né, nesse tempo, na verdade, nós oramos para que o Senhor restaure a vida dela em nome de Jesus. Restaure cada detalhe, Pai amado, daquilo que ela está pedindo ao Senhor, daquilo que não chega aos nossos ouvidos, mas o Senhor sabe. Restaura, Pai amado, cada detalhe, cada parte, Pai amado, do seu corpo físico, mental, que o Senhor dê vitória em tudo, em nome de Jesus. Nós confiamos ao Senhor, sabemos que muito nós temos que te entregar, muito nós temos que te agradecer, e tudo que é gerado na nossa vida é gerado para ser testemunho para outras pessoas, e que não seja diferente nessa ocasião também que nós estamos passando. Em nome de Jesus nós entregamos, e sabemos que só Deus, só o Senhor é Deus, e só o Senhor tem o poder de tudo em suas mãos. Nós acreditamos no teu poder, do teu agir, e na sua cura, e na sua restauração. Muito obrigado por tudo que nós passamos aqui, por essa live, por cada professor. Obrigado por o Senhor ser um Deus tão maravilhoso, e pela oportunidade que nós temos de pregar o Evangelho e de falar dessa mensagem que nos lavou, nos remiu e nos capacitou. Muito obrigado, Senhor Jesus. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito importante essa oração aí. Só que eu acho que a irmã Claudete, ela fez a operação no joelho. Mas, enfim, tá tudo entregue aí a Deus. Eu acho que ela botou uma prótese. Eu sempre li que ela colocou uma prótese no fêmur, não foi isso, gente? Acho que foi no joelho, a prótese no joelho, não? Eu acho que não. Acho que foi uma prótese no fêmur que ela botou. Então eu liguei... Irmã Claudete vai tirar essa dúvida pra gente aí. Na próxima live a gente vai tirar essa dúvida. Mas independente do que for, que o Senhor venha restaurar a saúde dela aí e a todos os demais que nós oramos nessa live. Então, finalizamos aqui, ficamos por aqui. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, @canal Boa Semente, @polifeitosa e @Rômulo Barba. É muito bom ter vocês mais perto. Não se esqueça de ser um apoiador do nosso canal e de também entrar aqui embaixo no nosso grupo do WhatsApp. Lá a gente bota todos os avisos, materiais e tudo que for pertinente, tá bom? Então é isso. Um beijo, até a próxima aula. Um beijo, pessoal. Valeu. Deus abençoe.